Nesse instante, nós vamos ter um momento especial na história da nossa igreja. Não só porque a gente realizou eleições para oficiais no domingo. Eleições estas que conduziram ou reconduziram alguns irmãos que já faziam parte do oficialato, mas também escolheram irmãos que ainda não são oficiais ordenados para que venham ser. E a gente vai ter esses dois momentos especiais. Repito, na história da nossa igreja, a ordenação de alguns oficiais, posse de todos os oficiais, para que assim eles possam desempenhar as suas respectivas funções nesse biênio 2025-2027. E por que eu falo que é especial? Em primeiro lugar, para aqueles que vão ser ordenados, como eu sempre gosto de dizer, uma vez presbítero, uma vez diácono, presbítero e diácono para sempre. Eu estava até explicando uma pessoa hoje, e aqui é uma observação interessante que talvez a gente também caia nessa mesma situação, né? E muitas vezes a gente fala de alguns oficiais como oficiais em disponibilidades, não é que eles não sejam indisponíveis, muito pelo contrário, é que eles estão disponíveis. Eles não estão efetivamente no cargo, mas uma vez que eles são oficiais, eles estão aptos para exercer, quando assim for necessário, o ofício, em algumas questões específicas e especiais da igreja. Então, uma vez diácono, uma vez presbítero, uma vez pastor, sempre diácono, sempre presbítero, sempre pastor. Então, é uma ordenação que a gente faz. Por isso é esse momento especial. Por isso é esse momento especial. Então, para esse instante, nós convidamos os pastores aqui presentes, pastor Mário, pastor Nessi, pastor Valdos. Eu queria também contar com a presença. Pastor Germano, ele está aí? Ele já se foi? Ah, sim, está certo. Então, vamos convidar os pastores aqui presentes. E nesse primeiro momento, eu queria convidar o nosso irmão Eliseu. O nosso irmão Eliseu. E também o nosso irmão Quênio, mas eu vou pedir que Quênio fique sentado. Nosso irmão Eliseu vem aqui à frente. A gente vai fazer primeiro a ordenação dele para o diaconato, depois do irmão Quênio para o presbiterato. Ok? Depois a gente chama os demais irmãos, Diácono Samuel, presbítero João Soares, para o momento de posse, junto com aqueles que já forem ordenados. Então vamos começar esse instante a partir de agora. Irmãos, se vocês quiserem nos acompanhar nesse instante em termos de leitura bíblica, abram, por favor, as suas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A gente vai ler o texto onde nós encontramos a instituição do diaconato. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós ou dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Irmãos, nosso irmão Eliseu, esse texto que nós acabamos de ler é o texto que fala da instituição diaconal ou dos diáconos. E conforme nós observamos, este é um dos ofícios que nós temos dentro da igreja de Jesus Cristo. Como o próprio nome já indica, é o ofício em que a gente vê o exercício do serviço sendo de fato realizado. Tomando, sobretudo, como nosso grande exemplo, como nosso grande modelo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que, de acordo com as suas próprias palavras, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, o exemplo máximo do diaconato é justamente a pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo.
E dentro da Igreja de Jesus Cristo, nós temos essas pessoas que Deus as chama, que Deus as designa, para que elas possam exercer esse serviço de auxílio aos santos, de suporte ao trabalho do Senhor, e desta forma evidenciarem aquilo que Cristo fez, que foi justamente servir, servir e servir. O irmão hoje tem esse privilégio de, perante Deus e a sua igreja aqui reunida, ser consagrado para esse ofício. Foi escolhido pela igreja, a igreja reconheceu no irmão as características, as qualificações, enfim, tudo aquilo que era necessário, e de maneira democrática, os nossos irmãos escolheram ao senhor, o nosso irmão Eliseu, para que assim esse ofício venha a ser desempenhado por você. E nesse instante, a gente se sente alegre, satisfeito. Por quê? Porque é mais uma pessoa que Deus chama para realizar a obra de Deus, para realizar a obra do Senhor. Ficamos felizes por causa disso. E rogamos a Deus para que Deus esteja abençoando o irmão, lhe capacitando, para que, de fato, o irmão possa ser bênção na obra dele aqui, através do exercício diaconal. Contudo, antes de declararmos oficialmente o irmão ordenado ou consagrado ao ofício diaconal, eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. O irmão Eliseu já está com o microfone. A gente vai querer que o irmão preste alguns juramentos de maneira solene, diante de Deus, diante dessa igreja, que o irmão possa fazê-lo com convicção, com firmeza, como Deus ele espera de cada um de nós. Irmão Eliseu, o irmão reafirma a sua crença nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento para a sua fé e para a sua prática? Sim. Muito bem. Irmão Eliseu, o irmão aceita como resumo teológico, doutrinário, tudo aquilo que nós temos na nossa confissão de fé, a confissão de fé das igrejas que compõem a Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil? Sim. Muito bem. Irmão Eliseu, o irmão assume o compromisso de ser fiel a esta igreja no exercício do oficialato, fazendo tudo aquilo que estiver ao seu alcance para desempenhar o seu serviço, aquilo que Deus lhe chama para fazer? Sim. Muito bem. Por fim, irmão Eliseu, o irmão se dispõe a lutar, a batalhar pela unidade desta igreja, para que assim ela possa manter, no que depender do irmão, de vivenciar a sua comunhão, a sua união uns com os outros? Sim. Muito bem. Então, diante desses compromissos, diante desses juramentos, cabe a nós agora orarmos pelo irmão. E eu peço que o irmão, por favor, se ajoelhe. Amém. Amém. Irmão Eliseu, como pastor dessa igreja, nós declaramos o irmão ordenado ao ofício diaconal pela Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas. Que Deus abençoe, irmão. A congregação pode sentar, os demais pastores estarão cumprimentando. Depois a gente vai ter esse momento de cumprimentos, família, demais oficiais, quando a gente terminar todas as ordenações. Exatamente, ok? Aí nós já chamamos o nosso irmão Kenyon. Por favor, diácono Eliseu, pode sentar aqui no primeiro banco. Temos também depois os certificados a serem colocados. Irmãos, para aqueles que quiserem nos acompanhar, a gente vai ler o livro de Atos, Atos 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. São as palavras de despedida de Paulo para os presbíteros da igreja de Éfeso. Nesse momento aqui em que a gente tem o nosso irmão Kenyon Oliveira Cabral. Kenyon Oliveira Cabral. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Até aqui, até o verso 28, que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Aqui nesse texto, Paulo ele faz uma exortação, uma ordem para os presbíteros da igreja de Éfeso. E a ordem aqui ela é muito clara, ou seja, que eles deveriam pastorear, cuidar, nutrir, orientar, aconselhar a igreja de Deus,
E não é qualquer coisa. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. O presbiterato, ele envolve justamente isso. Ser na condição de um presbítero docente, que é aquele que ensina, que é aquele que é ordenado para o ministério da palavra em si, o pastor, seja o presbítero, que também vai ensinar e que vai auxiliar o pastor na condução das ovelhas. A gente já viu aqui, em momentos anteriores, que ninguém faz nada só. A liderança, os pastores, não fazem nada só. Somos uma equipe. E para essa equipe, a gente tem que ter justamente a participação de todos. E nesse sentido, os presbíteros, até mesmo pela sua função bíblica, ocupam um papel fundamental de auxiliar a direção da igreja, de contribuir com o ensino, de participar no pastoreio das ovelhas. Então, quão grande responsabilidade Deus conferiu aos presbíteros. E nós esperamos que o nosso irmão Quênio, ele possa corresponder. Como aconteceu com o nosso irmão Eliseu, ele foi visto por parte da igreja como uma pessoa qualificada para isso. Ele foi examinado nesse sentido e foi verificado justamente as suas aptidões para isso. Ele foi eleito com esse propósito democraticamente pela igreja e agora o irmão Quênio está aqui, diante de Deus, diante da igreja, justamente para tomar sobre si esse encargo, o oficialato na condição de presbítero. Nos alegramos também, irmão Quênio, por esse benefício que Deus concede à nossa igreja e com toda certeza também concede à vida do irmão. E o nosso desejo, repito, é que o irmão possa corresponder com tudo aquilo que Deus ele exige para o desempenho fiel e correto desse ofício. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé, o irmão Quênio já está aí com o microfone, para que também ele possa fazer os juramentos. E nessa oração, eu sei que nós temos já 4 presbíteros pastores aqui, quando nós formos orar por Quênio, mas eu quero chamar também os demais presbíteros, para que possam impor as mãos aqui sobre o nosso irmão. Os presbíteros em disponibilidade da nossa igreja, para que possam vir aqui, para quando nós formos orar, orarmos todos juntos, todos os presbíteros juntos, pelo nosso irmão Quênio. Ok? Os presbíteros. Irmão Quênio, de maneira bem firme e forte, o irmão reafirma a sua crença nas Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento, como regra suficiente de fé e prática? Sim. Muito bem. Irmão Quênio, o irmão declara aceitar, como resumo teológico, doutrinário, a confissão de fé das nossas igrejas, das igrejas evangélicas, da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil? Sim. Irmão Quênio, o irmão assume o compromisso diante de Deus, diante dessa igreja, de ser fiel, de ser zeloso, para o ofício para o qual Deus o tem chamado e que o irmão está sendo consagrado na noite de hoje? Sim. Por fim, irmão Quênio, o irmão assume o compromisso de manter a unidade, a comunhão desta igreja naquilo que depender do esforço do irmão, quer seja como irmão em Cristo, quer seja como presbítero dessa igreja? Sim. Muito bem. Então, diante disso, a gente vai orar. Eu vou pedir que todos estejam aqui presentes. O pastor Nessi fará essa oração. E nós separamos de maneira especial o pastor Nessi para fazer essa oração, porque Quênio foi aluno do nosso seminário. E eu acredito que seja um momento de alegria também para o pastor Nessi. É uma alegria participar desse momento, porque aluno do CEPET, agora presbítero. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar impondo as mãos sobre o irmão. Por favor, irmão, se ajoelhe. em nome de Jesus. Amém. Irmão Quênio, como pastor dessa igreja, nós declaramos o irmão. Declaramos o irmão ordenado para o ofício de presbítero aqui da Igreja Evangélica Nacional Conservadora das Malvinas. Os demais irmãos podem sentar. Os nossos irmãos presbíteros disponibilizados, vou pedir que sentem ali no primeiro banco. A gente vai fazer depois a posse. Os irmãos já vão ser os primeiros a cumprimentar. Viu? Podem sentar no primeiro banco. E agora eu quero convidar Quênio, por favor, fique aqui. Presbítero Quênio, nosso irmão diácono Eliseu, presbítero João Soares, nosso irmão diácono Samuel,
a congregação já está assentada, nós declaramos nosso irmão Diácono Eliseu, diácono desta igreja, pelo próximo período, pelo próximo biênio. Nosso irmão Quênio, nós declaramos também o nosso irmão na condição de presbítero para o próximo biênio da nossa igreja. Nosso irmão João Soares, nós declaramos empossados no cargo, no ofício de presbítero também para o próximo biênio. Nosso irmão Samuel, nós declaramos o irmão empossado no cargo de diácono também no próximo biênio da nossa igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Os pastores vão estar aqui cumprimentando os irmãos. Eu vou convidar também o presbítero Laíldo, o presbítero Antônio Gomes, para também darem a sua destra de comunhão. Quero convidar também os demais oficiais em disponibilidade, para que possam vir aqui à frente também dar a sua destra amiga. Os diáconos em disponibilidade, venham aqui à frente também, para que possam cumprimentar os irmãos. Isso, podem vir, podem vir. Eu vou convidar também os parentes dos nossos irmãos oficiais. Vou começar com a família do nosso irmão Diácono Samuel, pegando aqui pela posição geográfica, para que venham aqui à frente parabenizar o irmão e com ele também os demais oficiais. Isso. Ato contínuo, os parentes do nosso irmão presbítero João Soares, para que possam vir aqui à frente. Podem cumprimentá-los. Cumprimentá-los. Depois a gente tira as fotos no final do culto. Isso. Podem vir os parentes do nosso irmão presbítero João Soares. Os parentes do nosso irmão presbítero Quênio. Dona Minervina, Vivian, estão aí. Pode. Isso. Também os parentes do nosso irmão Diácono Eliseu. Por favor, venham aqui à frente cumprimentar não só o nosso irmão Eliseu, mas também os demais oficiais. Quando for após o culto, a gente tira as fotos com as famílias, a gente faz esse momento mais específico. Eu vou passar às mãos dos irmãos os seus respectivos certificados, tanto de posse como de ordenação. Posse e ordenação para quem foi ordenado e empossado, e posse para aqueles que foram empossados porque já eram ordenados. Espero não errar, mas não vou errar não. Diácono Samuel. Presbítero João Soares, presbítero Quênio, irmãos podem abrir e ver, e o diácono Eliseu. Muito bem, muito bem. Para guardar de lembrança, o documento oficial da posse dos irmãos para esse novo biênio, 2025-2027. Então nós estamos encerrando esse momento de consagração, e agora a gente vai para a parte final do culto. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe 4 vezes, porque são 4 oficiais. Deus abençoe. Amém.